Oi, pessoal, como é que vocês estão? Demorei um pouquinho, mas estou aqui de volta. E hoje eu creio que vai ser um dia como um divisor de águas na sua vida. Porque nós já tivemos tantas aulas tão boas aqui, tanta coisa boa para preencher a nossa mente. Mas hoje eu vou falar de uma vivência que eu estou fazendo esses dias. E como ela tem funcionado na minha vida. Como que você reprograma de verdade a sua mente para atrair aquilo de bom que Deus tem para você. É baseado num estudo de um homem chamado Napoleão Hill. Ele passou 20 anos estudando a vida dos milionários. E ele foi vendo os princípios bíblicos sendo aplicados ali. E nesses dias eu fui me dedicar mais, eu queria reprogramar minha mente. Eu estava passando muita luta e eu falei, eu não posso me entregar, eu não posso ficar depressiva, triste, eu estava ficando. Eu identifiquei, e isso é muito importante, que você pare, identifique como você está. Será que você está triste? Será que você está depressivo? Será que você está numa situação que você precisa fazer algo por você? É para essas pessoas que eu quero falar hoje. E eu quero que você saia dessa aula animado, cheio de vida, de expectativa, como Deus está fazendo na minha vida. Não é fácil passar por problemas, por lutas, por dificuldades, mas há uma fórmula, há um jeito da gente sair de tudo isso. E para começar, como sempre, a gente tem que pedir a ajuda dele. Ele que nos fez, ele que nos conhece, ele que sabe como eu e você estamos e ele sabe exatamente o que a gente precisa exercitar. O que eu vou falar aqui, na maioria das coisas não é novidade, mas da forma que eu vi, para mim é. Porque eu resolvi colocar em prática exatamente como está aqui registrado. Eu espero que, assim como tem feito diferença na minha vida, possa fazer na sua também, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora para a gente poder começar. Senhor, obrigada. Obrigada por estar aqui com pessoas que, como eu, acreditam que nós podemos ter vitória ainda nos nossos dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E eu quero pedir que o Senhor alcance cada lar, cada vida, cada coração, e o Senhor me ajude a transmitir para eles aquilo que o Senhor tem me falado. Obrigada pela melhora no meu estado emocional. Obrigada por poder olhar e saber que há uma saída, há uma chave. E quando nós usamos, quando a gente pratica, é maravilhoso o sentimento e aquilo que o Senhor provoca em nós. Me ajuda a passar esse conhecimento hoje em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou ligar o ventilador porque aqui tá muito quente. Só um minutinho. Pronto. Agora a gente pode ficar mais fresquinho aqui. Ixi, acho que até tá no máximo aqui. Mas para refrescar um pouquinho e eu poder falar melhor com vocês, tá? Realmente, gente, tá no máximo, vou ter que diminuir. Só um minutinho, não vou parar. Pronto, agora sim. Agora tá no mínimo, dá pra gente ter a aula e não atrapalhar. Mas eu queria dividir com vocês tanta coisa boa que só Deus mesmo para poder nos ensinar tantas maravilhas. Bom, hoje eu quero começar falando sobre o nosso subconsciente. Nós já falamos que o subconsciente é uma parte, né, lá do nosso cérebro, que ele é a parte que funciona fora da nossa consciência, por isso que ele é subconsciente. Nesse lugar é armazenado memórias, crenças, emoções, traumas, medos, experiências passadas que influenciam os nossos pensamentos atuais e as ações automáticas. Quais ações são essas? O subconsciente cuida de coisas como a respiração, intuição,
reações de fuga ou luta, aceita sugestões positivas e negativas como verdades, e ele é moldado. Ele molda, aliás, a nossa personalidade e o comportamento sem que nós tenhamos ciência disso. Olha que profundo que é a definição do subconsciente. Então, como que a gente lida com o subconsciente? Para vocês terem uma ideia, como que o subconsciente é poderoso, quando a gente passa por muita luta, muita dificuldade, muita situação em que você fica assustado, sempre parece esperando uma coisa ruim, ou de repente acontece uma coisa e você, opa, tô assustado de novo, isso mexe com a sua adrenalina e você fica sem controle. Por quê? Porque toda hora o subconsciente é ativado e as memórias de situações ruins vêm à tona. E aí a gente acaba toda vez sentindo coisas ruins. Então, como é que a gente lida com o subconsciente? Gente, o que eu vou ensinar aqui precisa ser praticado. E eu posso te garantir que se você praticar, você vai ter resultados positivos. Porque eu estou vivendo isso. Eu tenho praticado e eu tenho realmente visto na minha vida as mudanças que ocorrem. E tudo é em cima de pesquisa, de base científica, de pessoas que foram observadas, de conversas que foram tidas, de padrões que foram estabelecidos, então vale a pena a gente aprender sobre isso, tá? O subconsciente, ele não consegue distinguir entre imaginação e realidade. Eu acho isso fascinante. Por isso que a gente pode se tornar uma pessoa de fé quando a gente imagina as coisas poderosas que Deus pode fazer em nós, por nós e através de nós. Então, a imaginação, o que é imaginação? É a gente criar uma realidade na nossa mente, uma realidade que talvez não exista, nem em livros, nem em nenhum registro, mas que você pode criar. E a imaginação, ela alimenta o nosso subconsciente de forma ou positiva ou negativa. Por exemplo, se você fica assim, sai de casa já pensando, ai, e se alguém vem na minha casa e entra na minha casa e rouba a minha casa, ai, acho que eu nem vou sair. O seu subconsciente está registrando que toda vez que você sair, você pode ter esse sentimento, porque você falou a respeito disso, porque você programou a sua mente para pensar dessa forma. Então tem pessoas que não saem mais de casa de tanto que elas fizeram isso. Passou a ser uma verdade. Então quando você põe o pé da porta para fora, o seu corpo todo já sente que alguma coisa ruim vai acontecer. Você programou o seu subconsciente com essa verdade que você acredita, né? Não que seja uma verdade necessária, porque não é verdade que toda vez que a gente sai de casa vai acontecer uma coisa ruim, mesmo que você já tenha passado por isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reprogramar. Eu preciso dizer, Deus está comigo, eu estou saindo de casa, Deus vai proteger a minha casa, vai proteger a minha vida e nada de ruim vai acontecer. Quanto mais eu falar algo, mais aquela verdade vai ser firmada em mim. Então, eu preciso saber o que eu falo comigo mesma. Se eu vivo me depreciando, se eu vivo pensando que para mim nada dá certo, que as coisas sempre são difíceis, quantas vezes a gente repete, aí a gente para de repetir por um tempo, a gente volta para aquele velho hábito e de repente a sua vida está afundando. Então, por isso que esse canal ele é importante, porque ele vai sempre frisar para você verdades que você já ouviu, que você já sabe, mas que você precisa viver. Então, vamos ver mais algumas coisas aqui. Quando a gente pode acessar o nosso subconsciente, quando a gente reflete sobre os pensamentos e as crenças que nós temos. Então, a hora que eu vou saber o que está no meu subconsciente é quando eu paro e começo a pensar. O que eu acredito de fato sobre mim? Será que eu acredito que eu sou uma pessoa amada, querida por Deus, que Deus tem um plano para a minha vida? Ou eu acredito que Deus não me ama, que tudo é muito difícil na minha vida e que nada vai dar certo?
tudo vai depender do que eu vou alimentar. Se eu chegar para mim mesma, principalmente faça isso diante de um espelho, olhe para você e diga para você: eu me amo, Deus me ama, Deus tem um plano para minha vida e mesmo que venham lutas, Deus vai me dar a vitória. É diferente, né? Do que eu chegar diante de um espelho e falar: olha, nada dá certo, comigo eu já espero o pior. Então eu preciso reprogramar a mente diariamente. Eu passei uma situação ruim, eu tenho que chegar e falar para mim mesma: essa situação pode ocorrer na vida de outra pessoa também. E tudo vai depender de como eu vou reagir a ela. Não é porque aconteceu comigo que eu sou a pior pessoa do mundo. Vamos continuar. A indústria de marketing, ela sabe que nós temos o subconsciente. E ela usa muitas vezes mensagens subliminares. Esse termo foi inventado por James Vickery, um especialista em marketing americano. Esse homem percebeu que durante os filmes, durante uma música, ele podia introduzir mensagens subliminares para ativar o nosso subconsciente e ele nos obedecer. Então, por exemplo, estava assistindo um filme e passava bem rápido, não perceptível à visão humana, mas ao subconsciente sim. Tome guaraná, coma pipoca e tome guaraná. Coma pipoca e tome guaraná. Um Coca-Cola, um refrigerante. E as pessoas saíam dali e iam direto para fazer essa compra, porque elas não perceberam, mas o subconsciente delas foi alimentado com isso. O subconsciente, ele pode ser alimentado por uma cultura. Então todo mundo faz de um jeito, você começa a fazer daquele jeito na sua família. Todo mundo é pessimista, você vira pessimista, porque você imita, sem perceber. O seu subconsciente está percebendo como as pessoas agem e você age igual. Então cabe a mim, cabe a você parar e analisar o que eu acredito. É verdade? Tá na Bíblia? É o que Deus diz? Se não é, eu preciso duvidar do meu pensamento, como diz Augusto Cury, psiquiatra, né, maior psiquiatra aqui do Brasil e para alguns até do mundo. Ele fala que a gente tem que duvidar da nossa mente, porque a mente mente para nós. A mente muitas vezes está lotada de pensamentos negativos. E quanto mais a gente vai passando dificuldades no dia a dia, aqueles pensamentos vão se aglutinando e ficando fortes, e de repente você olha e fala: não tem saída para mim. Eu já passei por momentos assim. Não vou mentir para vocês. Como eu disse, eu tô nesse canal para dizer aquilo que Deus me trata. Então eu já passei. Só que eu tenho a consciência, quando eu estou mal emocionalmente, de parar e falar: peraí, o que eu tô pensando? Como é que eu tô vendo essa situação? É dessa forma mesmo que Deus quer que eu encare? E aí eu começo a falar para mim mesma aquilo que é verdade. E eu me lembro do meu tempo de seminário, quando eu fiz um curso, né, sobre mensagem subliminar nas músicas. E naquela época ainda usava o disco de vinil. E a pessoa que foi dar o curso pra gente, ele levou um aparelho que tocava a música ao contrário e tinha mensagens subliminares. E eu fiquei impressionada com aquelas mensagens, como o inimigo usava mensagens subliminares, né, na música, para deprimir as pessoas, para colocar as pessoas como derrotadas, destruídas. E aí logo quando acabou o estudo, eu fui atrás da pessoa que dava o estudo e eu pedi para ele se eu podia levar o aparelho dele para a minha igreja, para os jovens da minha igreja e para os jovens da igreja onde eu servia nos finais de semana, para que a gente pudesse ver. Eu ia pedir para os jovens trazerem os discos, para a gente ouvir que tipo de mensagem subliminar estava acessando o nosso subconsciente. E ele falou assim para mim: olha, você ora por 1 mês. Se em 1 mês você não desistir, você vem aqui que eu te empresto. E eu fiquei orando. E naquele 1 mês, muita coisa aconteceu.
Era problema na saúde, era luta financeira, era luta nos estudos. Eu estava me sentindo assim totalmente atacada. Mas quando acabou um mês, eu fui até ele e falei, olha, apesar de tudo que me aconteceu, eu gostaria de levar. E ele falou, tá bom, mas se prepare para coisas sobrenaturais que podem acontecer. Porque o inimigo não quer ser desmascarado, ele não quer que você perceba que a sua mente está doente, que você precisa tomar uma atitude, que você precisa fazer algo por você. E eu levei o aparelho. Primeiro, na minha igreja, se reuniu vários jovens, eu pedi para eles levarem os discos e a gente começou a ouvir o disco ao contrário. E, gente, tinha mensagem, se mate, o inimigo quer meu rei, eu adoro o inimigo. E eu não quero aqui entrar em polêmicas, mas pessoas muito famosas têm mensagens subliminares demoníacas, dizendo se mate, se suicide, você não vale nada, o inimigo que é meu amigo, Satanás é meu rei, tipo de coisa horrível, né? Talvez algum dia pessoalmente numa palestra eu até fale exatamente quem são, mas não teve nenhum disco que a gente pegou que não tinha uma mensagem subliminar. Inclusive, discos evangélicos tinham mensagens subliminares falando ainda mais de Deus. E eu achei lindo, eu falei, a gente tem a opção de encher a nossa mente com música saudável. Mas eu passei ali para os jovens e na igreja onde eu fazia ministério aconteceu uma situação muito forte, eu quero contar para vocês. Eu cheguei lá, também tinha combinado com os jovens. Imagina, um dos jovens que ajudava na liderança veio todo de preto. Quando ele sentou no primeiro banco, a gente estava ali e começou a luz a falhar, piscava e voltava, acabava e voltava, e esse moço ficou possesso de um espírito maligno. Ele começou a me xingar, tudo. E eu ali na frente, ainda tão jovem, falei, em nome de Jesus, eu vou dar a mensagem que o Senhor me disse para falar. E você vai ficar quieto aí, amarrado, sem abrir a sua boca, em nome de Jesus. E eu dei todo o estudo, os jovens trouxeram os discos, eles choraram de ver as mensagens subliminares, falando de destruição para a vida deles, músicas que eles achavam lindas e tinham mensagens horríveis. E quando acabou o estudo, aquele jovem veio para frente e falou, olha, eu quero te pedir perdão, nem sei como é que eu tô desse jeito. Eu cheguei na minha casa e uma coisa me tomou, e eu vesti essa roupa preta, eu vim com essas correntes, e eu falei, olha, você tá aqui para ser liberto. Falei do amor de Deus para ele, nós oramos e deu tudo certo. Mas desde aquele tempo eu coloquei na minha vida que eu não queria viver ouvindo música do mundo, principalmente porque eu não sabia agora com CDs, né, ou as músicas que às vezes você só ouve na internet, o que que tá por trás, qual a mensagem que tá entrando no meu subconsciente, o que que eu tô acessando, como eu estou programando a minha mente. E é um alerta para você, você não precisa acreditar em mim, procure a Deus. Veja o quanto de vídeos tem na internet falando sobre mensagem subliminar, mas eu vi do que essas músicas estão alimentadas. Então, cuidado com o que você ouve. Às vezes você passa a semana diante dessas músicas, ouvindo qualquer tipo de coisa, depois no final de semana você vai na igreja, o que está ganhando mais na sua mente? O que tem mais força? Né? Então, a gente precisa escolher o que a gente põe. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É isso que tem que estar na nossa memória, o que pode nos dar esperança. E eu anotei uma frase falando sobre a esperança que eu achei muito bonita, que diz assim, deixa eu ver aqui, eita, a esperança é o coração da vida. É isso que tinha na frase. Já vou achar aqui. Tá aqui no estudo, eu anotei ela, mas eu achei tão importante a gente pensar isso, que quando a gente tem esperança, a gente está vibrando vida.
a gente está animado para viver. Quando a gente perde a esperança, a gente desiste da vida. E é importante a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O caminho se revela, as oportunidades aparecem e o dinheiro te encontra quando você tem a mente reprogramada com esperança. Seja um imã das coisas boas. A memória, achei aqui a frase, a memória é o coração da esperança e a esperança é o coração da vida. A memória é o coração da esperança. O que eu tenho na memória vai me gerar esperança. E a esperança é o coração da vida, é o que nos anima a prosseguir. É ter esperança de que todo mal, não há mal que dure para sempre. Que eu vou vencer os meus obstáculos, as minhas lutas, as minhas dificuldades, a doença, a enfermidade, a dor, a decepção, a rejeição, tudo é vencido. Então é importante isso, né? A memória é o coração da esperança e a esperança é o coração da vida. Napoleão Hill, esse homem que estudou os milionários por mais de 20 anos, ele diz assim, que a gente não precisa pensar em dinheiro, mas o dinheiro precisa vir até nós. Não é estranho? Como que a gente faz o dinheiro vir até a gente? E eu só vou falar disso porque eu fiz o teste e deu certo. E eu quero que você tenha acesso a essa verdade. O seu subconsciente atrai riqueza, conexões e oportunidades, dependendo do que tem nele. Para isso, a gente precisa mudar algumas frases, algumas falas e pensamentos que a gente tem lá no nosso subconsciente. Em vez da gente falar, olha lá, primeira frase, presta atenção, se você puder anotar, anote. Eu fiz um cartaz dessas frases, coloquei um bem grande na cozinha, coloquei um no quarto, porque tem tarefas aqui para começar o dia e para terminar o dia. E, gente, funciona. E depois eu vou contar para você como funcionou na minha vida, tá bom? Então, você precisa mudar algumas falas e pensamentos. Ao invés de dizer, como vou conseguir dinheiro, você tem que pensar e falar diferente. Quando eu falo assim, como eu vou conseguir dinheiro, eu tô na caça do dinheiro. Eu preciso dizer que o dinheiro inesperado vai chegar até mim hoje. Como é? Ou que dinheiro inesperado vai chegar até mim hoje, né? Porque isso eu estou atraindo dinheiro, eu já tenho certeza que ele vai vir para suprir as necessidades, para me ajudar a desenvolver um projeto para o reino de Deus, para fazer coisas que eu nem esperava poder fazer um dia. Eu preciso dizer que dinheiro inesperado vai chegar até mim hoje, que oportunidade inesperada vai chegar até mim hoje, que solução de problema vai chegar até mim hoje. Sempre pensando de uma forma positiva, atraindo, trazendo para você. Assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. A gente já falou muito desse versículo. A imaginação vai determinar quem eu sou. Então, se eu imagino a minha vida como uma derrota, se eu encaro os problemas como um castigo de Deus, assim vai ser. Se eu olho e falo, isso aqui é um obstáculo que eu vou superar com a graça de Deus, que eu vou vencer com a ajuda do Senhor, eu vou reprogramando a minha mente. E aí eu vou atraindo. Então eu preciso pensar o que de bom tá chegando até mim. O que eu tô esperando notícias boas. A Joyce Meyer, uma mulher que eu admiro muito, que ela tem várias pregações, ela fala isso, que todo dia ela acorda e ela fala assim, eu estou aguardando uma notícia boa hoje. Será que a gente pode falar isso depois de passar por uma luta muito grande? Podemos. Nós podemos acordar e dizer, eu estou esperando alguma coisa boa. Que dinheiro inesperado vai chegar até mim? Que oportunidade que está chegando? O que Deus vai fazer de bom na minha vida hoje? Você precisa pensar, imaginar
a riqueza, a provisão, a boa notícia, a vitória, a oportunidade, a reconciliação, a mudança na vida de alguma pessoa, o seu sonho realizado. Isso é alinhamento, isso é fé. Então a fé, a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que ela é o firme fundamento. Olha lá, a gente precisa estar firmado num firme fundamento. Se você faz uma casa na areia, ela pode, com a água, desfazer toda a casa. Mas uma casa que tem um firme fundamento, um alicerce, ela tem uma rocha, ela não cai, mesmo que venham ventos, tempestades. E assim é a nossa vida. O firme fundamento para a nossa vida tem que ser a fé. E a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a base que eu tenho daquilo que eu espero é a minha fé. E a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo ainda muita coisa resolvida. Eu estou vendo luta, mas eu espero, eu aguardo a solução. Eu me alegro com a solução. Eu declaro a solução. E principalmente, a chave maior, eu agradeço pela solução. Pela fé, quando a gente continua em Hebreus, diz assim, no versículo 3. Hebreus 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Deus não foi lá e pegou alguma coisa para criar o mundo. Ele falou e aconteceu. Então, ele deu exemplo para a gente do poder que tem as nossas palavras. E quantas palavras ruins nós falamos para nós mesmos. Ou quantas palavras ruins os outros falam e a gente absorve, a gente começa a pensar: eu acho que ele tá certo. Eu acho que eu sou ruim mesmo. Eu acho que não tem jeito mesmo. Eu acho que eu devo estar fazendo tudo errado, cheio de pecado. Se você já acertou sua vida com Deus, se você sabe que você não está fazendo a coisa errada e a luta vem, você precisa ter fé e dizer: isso vai passar. Eu aguardo o melhor de Deus para minha vida. Eu estou aguardando, e as oportunidades começam a surgir. E se a gente estiver depressivo, a gente não se alegra com elas. Deus tem me dado oportunidades especiais. Hoje à noite eu vou falar numa rádio. É uma oportunidade maravilhosa de compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, na educação. E também eu posso, através do livro que eu escrevi, alcançar o coração das pessoas, contando a minha história, com momentos bons, com momentos ruins, mas tirando lições que podem ajudar outros a não passarem pelo que eu passei e a fazerem aquilo que eu fiz de bom também. Então, Deus vai dando oportunidades pra gente, quando a gente vive pela fé. Eu preciso viver na fé. Ela é o firme fundamento, né? O modo caça, que é aquilo, eu preciso de dinheiro, ele afasta o dinheiro. O modo atração, quando eu falo, que dinheiro inesperado vai chegar até mim, isso atrai o dinheiro para minha vida, E eu fiz essa experiência esses dias, estava numa situação de aperto e eu comecei já a agradecer, não sei de onde, não sei como, mas vai chegar. Deus vai suprir. E, gente, foi maravilhoso. Eu liguei porque até em dúvida, Mas, na verdade, eu ainda preciso ir no banco para entender o que aconteceu, mas eu tinha um dinheiro na conta que eu não esperava. E mais do que eu imaginava. E foi um milagre para mim. Eu fiquei perguntando para a moça: é do mês passado, é desse mês? E ela foi falando e eu quero ainda tirar um extrato. Mas agradecendo a Deus, porque a provisão veio na hora certa, porque eu já estava agradecendo que Deus ia suprir, Ele não ia me deixar na mão. Então, esse modo de fé só funciona quando você para de tentar adivinhar como o dinheiro vai chegar. Você só agradece pela provisão. Então, assim, às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente quer dizer para Deus como Ele vai resolver aquele problema. E Deus está pedindo da gente que a gente, ao invés disso, a gente descanse.
Nós já falamos aqui sobre descansar. Então, ao invés de eu ficar imaginando como vai chegar o dinheiro, como que vai acontecer a reconciliação, como que aquela pessoa vai mudar, como que essa oportunidade vai vir, como o meu sonho vai realizar, eu só agradeço. Obrigada, Senhor, porque esse sonho é teu e ele vai se realizar. Obrigada, Senhor, porque essa pessoa é tua e o Senhor vai transformá-la. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe das minhas necessidades e o Senhor vai supri-las. Obrigada, Deus, porque esse projeto é teu e o Senhor é que vai dar as condições dele acontecer. Então, quando a gente começa a agradecer, a gente vai mudando. E eu fiz isso esses dias. Eu tive que parar tudo, entender que eu não estava bem e falar, eu preciso mudar. Eu preciso reprogramar minha mente. Está acontecendo um monte de luta, mas eu não posso focar nas lutas. Eu preciso focar na gratidão. E à medida que eu comecei a agradecer, a angústia foi indo embora. O desespero foi indo embora. A minha visão mudou. E eu consegui olhar para o Deus que eu sirvo e lembrar, trazer à memória todas as vezes que Deus já resolveu os meus problemas. E quantos problemas Deus já resolveu, quanta coisa aconteceu na minha vida que eu achei que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar, que eu não ia ter dinheiro, que eu não ia ter condições emocionais, e Deus me deu. Então, trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha lá, quando a gente começa a exercitar a nossa fé, a gente precisa dizer assim, Deus, eu confio e sei que o dinheiro, a resposta, a oportunidade, o meu sonho vão chegar e eu não preciso saber como. Eu apenas quero me preparar para receber. E é exatamente quando nós nos rendemos que as coisas começam a acontecer. Você está preparado para aquilo que você está pedindo para Deus? Você já está se vendo naquela situação? Você já vive a lei da atração, como é chamada? Ela diz que o universo traz, na verdade, o Senhor do universo traz para a gente aquilo que a gente é, não aquilo que a gente pensa. Então a gente tem que se sentir já na vitória. A gente tem que olhar e falar, não vou deixar esse sentimento no meu coração, não vou pensar dessa forma, eu vou filtrar os meus pensamentos pela palavra, porque Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria. É como se a gente tivesse um GPS, eu vi essa ilustração, queria contar para vocês. Como se a gente tivesse um GPS interno. E quando a gente está nesse modo caça, que a gente está preocupado com como que vai vir a solução para os nossos problemas, como o dinheiro vai chegar, como a provisão vai chegar, na verdade é como se a gente tivesse desligado o GPS, a gente está tentando achar o caminho sozinho num lugar que a gente não conhece e aí a gente falha. Quando a gente liga o GPS, é quando a gente olha para Deus e fala, Deus, pode me guiar, eu só vou agradecer. Eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sei em quem eu tenho crido. E como diz Jó, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus tem a resposta, eu vou deixar ele ser o meu GPS, porque nem sempre eu vou ter as respostas para as coisas que eu estou passando, né? Você e eu fomos treinados a achar que só o suor, só o nosso esforço é que pode trazer oportunidade, dinheiro para a nossa vida. E na verdade, há o dinheiro inesperado. Quando a gente reprograma a nossa mente, o nosso subconsciente e a gente começa a ter algumas atitudes. Então eu vou falar para vocês agora de uma parte muito prática. Eu peguei 2 cartolinas e eu escrevi na primeira cartolina quais os pensamentos que eu tinha que mudar, segundo o estudo que eu fiz do Napoleão Hill. E depois, quais as ações que eu tinha que ter em outra cartolina. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro pensamento que eu tenho que mudar, tá? Em vez de eu falar, eu preciso de dinheiro, que mostra que eu tô com carência, eu digo, eu recebo dinheiro, que mostra receptividade, eu atraio dinheiro. Então, eu preciso de dinheiro, não mais. Eu recebo dinheiro, sim. Depois,
Você tem que lembrar que você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então você escolha ser grato, feliz, obediente com aquilo que você já tem. Observe uma pessoa contente, que vive como se já tivesse cheia de abundância, imita essa pessoa. Não coloque o fardo sobre você, não ande com as costas retraídas, se alinhe e fale, eu vou ter, porque Deus vai prover. Deus nunca vai me deixar na mão. Então a primeira frase é eu recebo dinheiro. A segunda, em vez de falar eu trabalho duro, você vai falar eu trabalho duro com alinhamento, Deus está me guiando. O que é o alinhamento? Alinhamento é quando eu penso, sinto e ajo da forma correta. Pensamentos, sentimentos e ações. Então, não adianta eu falar, né? Eu trabalho duro com alinhamento de Deus e pensar, isso é mentira. Não, eu vou falar, isso é verdade. Eu trabalho duro. E eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu vou sentir o que Deus tem para minha vida. Eu vou fazer o que Deus tem para minha vida, né? Isso é alinhamento, é alinhar o meu propósito de vida com a vontade de Deus, aproximando a minha visão daquilo que Deus tem para mim. Outra frase que a gente tem que mudar e que é muito comum no meio cristão, e às vezes as pessoas mistificam até essa frase como se fosse arrogância, e não é. A gente tem que saber a linha que tem de divisão. Em vez de falar eu não mereço enriquecer, eu não mereço dinheiro, eu não mereço nada, eu sou muito ruim, né? Arrependidos, redimidos pelo sangue de Jesus, eu posso dizer, eu sou digno de receber. Eu quero abundância para poder criar valor nesse mundo, para fazer a diferença nesse mundo. Então, eu sou digno de receber, porque Deus pode confiar em mim que todo o dinheiro que Ele me der, eu vou usar para a glória dEle. Eu vou ajudar pessoas. É claro que eu vou querer também ter uma vida melhor, mas o meu foco maior é trabalhar para Deus. Então eu sou digno da confiança do Senhor. Eu mereço prosperar. Não tem problema de você falar isso, porque o Senhor Jesus disse que Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Eu não consigo imaginar uma vida em abundância numa pessoa carente de tudo. A gente tem que ter para ajudar, a gente tem que ter para servir, a gente tem que ter para dar o melhor e para representar o Deus que a gente serve. Então, muda a frase, muda eu não mereço, por eu sou digno de receber, eu mereço ser próspero. Outra frase que a gente tem que mudar na nossa vida, seja lá qual for a sua dificuldade, isso é impossível. Essa situação é impossível, essa pessoa é impossível de mudar, esse recurso é impossível de chegar, essa mudança na minha vida é impossível, isso é falta de fé. O que eu tenho que pôr? Deus já preparou o caminho para tudo que Ele tem para mim. Deus já preparou o caminho para minha família, para os meus negócios, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho. Deus já preparou, eu vou confiar nele, eu vou agradecer a Ele, eu vou deixar que tudo que Ele tem de bom para a minha vida seja derramado sobre mim. Deus já preparou o caminho, fala isso em vez de falar que é impossível. Se abra para o inesperado, daquilo que você não viu, creia para poder ver e não o contrário. Pense em situações que você achou que era impossível realizar e que Deus te fez conseguir. E eu vou contar uma história dessas. Eu me lembro que era começo do ano, se eu já contei aqui, só vai servir para reforçar, tá? Era começo do ano e eu tava muito sem dinheiro. Naquela época era só eu e meus filhos e eu realmente não tinha condições. E geralmente eu fazia meu aniversário, como faço até hoje, num restaurante, num lugar, uma lanchonete, falo para todo mundo ir, cada um paga o seu, leva um bolo, às vezes um docinho e a gente comemora. Mas naquele ano eu estava sem um tostão, até para o combustível estava difícil.
E eu tinha sido convidada para ir num congresso que ia falar sobre o tema de libertação. E era um assunto que me interessava. Então eu comecei a ir nesse congresso. E nos dias do congresso, um dos dias desse congresso era meu aniversário. E eu estava muito apertada, mas eu ouvi de Deus uma ordem, que eu deveria convidar 100 pessoas, comprar uma lembrancinha para cada uma dessas pessoas e fazer um aniversário sem pedir nada para ninguém no meu prédio, no salão de festas do meu prédio. E parecia uma loucura, porque eu estava totalmente sem dinheiro, com a situação financeira bem apertada, mas eu entendi que Deus queria isso de mim. Eu fui com uma amiga, a gente foi numa livraria evangélica, comprei os presentinhos, montei todos os kits com uma caneta, um livreto, um cartão, fiz o 100, encomendei tudo no cartão de crédito e as pessoas vieram. E naquele dia eu dei o testemunho que Deus tinha me dado a graça de poder estar ali oferecendo aquilo para eles. O que aconteceu, gente, foi o seguinte: nos dias do congresso, um dia uma missionária orou por mim e ela disse para mim assim: aquilo que você está pedindo a Deus já está à sua disposição. E a única coisa que eu estava pedindo naqueles dias era dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar tudo isso. Eu tinha feito pela fé, porque eu obedeci uma ordem de Deus. Na primeira coisa que veio na minha cabeça foi o dinheiro. Quando eu cheguei em casa com as crianças, já era tarde, era quase meia-noite. E o meu combustível estava no final. E esse congresso, vocês verem a minha situação, primeiro dia do congresso tinha que pagar e eu não tinha dinheiro. Aí fui o segundo dia, falei para a moça, pode ser amanhã? No segundo dia, pode ser amanhã? Eram 4 dias. No terceiro dia eu já estava com vergonha e eu ajoelhada lá pedindo a Deus o dinheiro, pedindo a Deus em casa, ajoelhada. Minha filha entrou no quarto e falou: mãe, o que você tá fazendo? Eu falei: tô pedindo a Deus um milagre, que eu tenho que pagar o congresso. A mulher já tá até me olhando de cara feia. E ela: mãe, eu tenho meu cofrinho. E ela pegou lá todas as moedinhas e eu levei aquele saco de moeda para pagar o congresso. Quando chegou no quarto dia, no terceiro dia à noite, a mulher falou que aquilo que eu tinha pedido a Deus estava disponível. Desculpa, gente, até emocionada. Quando eu cheguei em casa, eu liguei no banco e as crianças ficaram do lado. E aí eu ouvi, eu falei: não é possível. Peguei e liguei de novo. E eles: que foi, mãe? Eu falei: peraí, deixa eu confirmar. Eu liguei e aí perguntei para eles quanto eles achavam que tinha no banco. E eles começaram a falar um valor, outro. A gente tinha feito a soma de tudo que a gente precisava para fazer, para pagar todas as dívidas. E eles falaram aquele valor. E na verdade tinha o dobro daquele valor. Eu pude pagar todo aniversário, pagar todas as contas, pôr combustível no carro, dar uma oferta para a missionária que me trouxe a palavra, fazer uma compra para mim e para algumas pessoas que também estavam precisando e levar na casa delas, e o dinheiro não acabava. E isso é para mostrar que Deus é poderoso. Aquele dinheiro estava ali, gente, porque já faziam alguns anos que eu tinha reclamado sobre o meu salário no estado. Parecia que todo mundo ganhava mais que eu. E imagina, era um sábado à noite e o dinheiro foi depositado na minha conta de todos os atrasados daqueles anos. Ninguém faz pagamento em sábado à noite, mas na minha conta estava. Isso mostra um Deus que provê, que faz milagres, que faz o inesperado, o impossível, quando a gente obedece. Não é algo que as pessoas entendam, é algo que só a fé mostra pra gente. E então, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Eu preciso olhar, se eu estou sem fé, eu preciso alimentar a minha fé, lendo a Bíblia, ouvindo testemunhos, lembrando o que Deus já fez na minha vida, né? Cantando louvores, declarando com a minha boca que eu creio que Deus já preparou o caminho. Então, eu preciso colocar na minha boca: eu decidi atrair dinheiro, eu decidi atrair as boas oportunidades, eu decidi ser uma pessoa próspera.
Eu decidi. E mesmo que o inimigo por um tempo venha com lutas, com dificuldades para que eu desista, eu decidi. Se eu cair, eu levanto e falo de novo, eu decidi ser próspero. É uma frase para a gente exercitar. Então não fale, eu vou tentar. Diga, eu decidi ser próspero, né? Declare com convicção. Outra frase que a gente tem que mudar. Quando será que vai acontecer a bênção na minha vida? Muda. Você tem que dizer, eu confio no tempo de Deus para virem as bênçãos na minha vida. Eu confio, Deus tem o tempo dele. Não fique desenterrando a semente, olhando, deixa eu ver, né? A gente planta uma semente, a gente tem que esperar ela crescer. E a semente de fé é assim, a gente espera ela crescer. Não fique desenterrando a sua semente, tenha certeza que está acontecendo muito maior e melhor, porque o que vem de Deus é maravilhoso. Eu tenho também as ações práticas, mas eu vou deixar para a próxima semana, para não ficar um vídeo muito longo, né? As ações práticas para combinar com esses pensamentos. Então, uma tarefa para você, pega uma sulfite, pega uma cartolina, deixa num lugar visível e fala essas coisas todos os dias para você, né? Pega e vive isso aqui no seu dia a dia, para que você se lembre das frases que você tem que mudar. A frase certa, eu recebo dinheiro, eu sou feliz, por isso o dinheiro vem até mim, as oportunidades e tudo de bom. Eu trabalho duro com alinhamento com o plano de Deus. Eu sou digno de receber o dinheiro inesperado, eu mereço prosperar. Deus já preparou o caminho, eu decidi atrair dinheiro, boas coisas e tudo de bom para a minha vida e eu confio no tempo de Deus. Eu queria deixar isso aqui para você e dizer que eu estou fazendo e eu vejo uma mudança na minha vida. Em vez de eu olhar negativamente, eu estou olhando positivamente. E quando eu falar semana que vem sobre as ações práticas, você vai ainda ficar mais fascinado. É outro cartaz que você vai fazer e você vai alinhar o que você pensa com aquilo que você vive e você vai ver que Deus vai abrir portas onde não havia. Então, isso aqui, gente, como eu disse, são pessoas que têm vivido. E eu só estou compartilhando porque eu tenho experimentado na minha vida, eu tenho colocado em prática e eu tenho visto Deus mudar a minha visão. Mesmo em meio a lutas. Lutas existem, vai existir sempre. Guerras, crises, dificuldades internas e externas. Mas se nós mudarmos a nossa forma de pensar, esperando boas coisas, dizendo que as boas coisas vão acontecer, crendo que Deus está no controle, que Ele pode fazer o inimaginável, vai acontecer. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.